Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com Elisa Cristina, minha esposa, editora Autografia. Pessoal, acabei de dar uma caminhada, a vida é para viver, né? E para cuidar também da vida, né? Da saúde. E nessa caminhada, o que eu achei de interessante, legal, é que a gente vai caminhando e a gente começa a sentir que começa a ter uma diferença no organismo, né? No nosso corpo, né? E a gente vê a importância de a gente exercitar, né? É uma coisa você estar parado em casa, é o que estava acontecendo comigo. Eu que sempre fui uma pessoa ativa, nunca fiz academia, mas sempre fui de correr, nadar, caminhar, esses exercícios mais em casa, né? Fazer barra, fazer polichinelo, né? Acho que o nome certo é esse, né? Polichinelo é de fazer vários tipos de exercícios, né? Abdominal, né? E a gente vê como que a gente melhora, né? Eu estou um pouquinho cansado, não sei se vocês repararam, né? Mas é um cansaço que vale a pena. Chegar em casa, tomar aquele banho, relaxa, aí almoço, né? E aí depois vou descansar, dormir. Por que dormir? Porque eu trabalho à noite. Hoje mesmo é dia de plantão, hoje é dia 17 de julho de 2018, né? De repente você está assistindo esse ano aí 50 anos a mais, até 100 anos, sei lá quantos anos a mais. Mas a importância de fazer exercício é fundamental, ainda mais para perder a barriguinha, né? Mudei um pouco minha alimentação, não vou dizer que sou totalmente rigoroso, inclusive amanhã eu vou estar com a nutricionista, amiga minha. Ela vai estar me passando aí uma lista, não vai me cobrar nada, é claro. De repente vocês vão até ver o vídeo dela aí, não sei se eu coloco o vídeo dela, acho que eu vou colocar o vídeo dela. Ela é evangélica, mas estuda um pouco também, né, de várias religiões, estuda várias religiões, porque ela se deparou com muita coisa que ela não concordou, ela foi analisando, foi avaliando e hoje ela é evangélica, mas ela tem a mente aberta, estuda várias religiões, várias experiências, ela assiste vídeos, etc. A gente vai estar comentando sobre saúde. Eu vou gravar um vídeo com ela, até para dar uma força a ela na minha página no Facebook, que é muito acessada. E os vídeos lá tem muito acesso, né? Tem vídeo meu aí que tem mais de 20 mil visualizações, 30 mil. E eu vou colocar matéria com ela lá. Bem, mas o que eu quero passar para vocês, a vida é para viver, pessoal. Comecei a mudar de 2015 para cá, final de 2015, após a partida da Vitória, minha filha. Após as experiências que eu tive, né? A abertura da mente, da consciência, né? O despertar, vamos se dizer, eu despertei, eu percebi que a vida é para viver. Eu estava preso à religião, a dogmas, costumes, graças a Deus abri mão de tudo isso, quase tudo. Faltam algumas coisas, mas quase tudo. Eu posso dizer que de 80% a 90% já abri mão, indo mais para 90%, né? E hoje eu vivo uma vida bem melhor em termos de fardo, o meu fardo é leve agora. Entendi a mensagem de Cristo, né? A gente está em evolução, crescendo. A gente entende, hoje eu entendo que não existe ninguém melhor que ninguém, somos todos iguais, inclusive já gravei um vídeo sobre isso. A questão é que existe um despertar, né? E existe tipo uma corrida, vou dar um exemplo de uma corrida. Uma corrida, a gente sabe que vai ter um que é o primeiro. Acontece coincidentemente uma vez e olhe lá outra de os dois chegarem primeiro, é muito raro isso. Então nós vivemos numa corrida que um desperta cedo, outro desperta em segundo lugar, outro em terceiro lugar. É igual a corrida, um chega em primeiro, outro chega em segundo, mas somos todos iguais. O sangue é o mesmo e o espírito, né, ou a consciência é a mesma, assim, no sentido de, claro que cada um de nós tem uma identificação separada fora do corpo físico. Mas a gente entende claramente que a Terra é um lugar para se viver a vida. Não é para ficar preso a isso daí que fomos nós mesmos que criamos. Religiões, né? Filosofias, aí cada um às vezes quer dar-se a demonstrar que é melhor do que o outro e na verdade ninguém é melhor que ninguém, somos todos iguais.
E nós acabamos aprendendo até com a dor, aprendemos também com o sofrimento do outro, né? Existe todo um processo, né, no mundo espiritual, que alguns falam, né, mundo espiritual eu também às vezes falo, mas vamos se dizer no mundo invisível, fora do corpo, eu prefiro falar assim. Como a minha própria esposa e eu já tivemos várias experiências de encontrar nossa filha estudando do outro lado e conversar com ela e ela chegar do outro lado e falar, ó, eu estou estudando para mim entender tudo o que aconteceu comigo lá na Terra, né? De chegar para mim e falar assim, ó, continue e cumpra a sua missão até o final na Terra, até chegar o seu dia de sair de lá. Vários encontros são só conversa desse tipo, onde eu tive que procurar, né, entender, e aí hoje eu entendi. A vida é para viver na Terra. A gente vem aqui só que muitos erros e falhas que nós cometemos no passado e até atualmente a gente continua às vezes ainda cometendo. Temos que buscar o aperfeiçoamento. Então hoje eu vivo melhor. Hoje eu vivo melhor, eu passeio, eu me divirto, né, mais com a minha esposa. Eu dou mais atenção à esposa. Já estou indo para 20 anos de casado, né? Então agora sei que eu tenho que ficar com ela até o último dia da minha vida. Não tem que procurar outra mulher. Ah, mas porque não deu certo? Não, não deu certo. Vamos sentar, vamos conversar e vamos fazer de tudo para dar certo. Né? Ah, porque é o fim do mundo? Não, não é o fim não. É só o começo, cara. Vamos sentar aqui, vamos... o que está acontecendo? Tá me entendendo? Hoje a minha mente é totalmente diferente. Hoje eu confronto aquelas pessoas que veem, ah, que o mundo está acabando nada, rapaz. Vai lá no interior do Rio, pergunta lá aquela pessoa que mora na cidade tranquila. Você que está no Rio de Janeiro, está abandonada a cidade do Rio de Janeiro, mas vai em Itatiaia, vai em Penedo, vai em Volta Redonda, vai na Bélgica, vai na Caxias do Sul, vai em Gramado, no Rio Grande do Sul, pergunta, vai ver se o mundo está acabando lá, a cidade, tudo dá certo, tudo funciona direitinho. Tá me entendendo? É claro que existem alguns probleminhas que existem em todo lugar, suicídio, isso, aquilo. Isso daí são consciências que não tiveram uma busca intensa para entender o porquê, que foi o meu caso da minha esposa. Então hoje eu entendi, a vida é para viver, a gente tem que saber combater situações. Por exemplo, agora estamos aguardando a adoção de crianças, ainda não chegou, mas é o tempo mesmo. Nós estamos dentro do prazo, né? Já fizemos todos os procedimentos e a vida continua, tá me entendendo? E agora a gente passeia mais, vai a shopping, passeia, se diverte, viaja mais, né? Gravo vídeo, eu gravo vídeo em todos os lugares. Muitos já viram aí eu gravar o vídeo em Arraial do Cabo, isso e aquilo, gravei vídeo em Conceição de Jacareí. E cada vez observe que lá no passado eu pregava a volta de Jesus em forma de arrebatamento, hoje já não prego, sou contra, porque eu tive experiência fora do corpo, eu vi, aí me explicaram, né, fora do corpo, os seres de luz me explicaram por que não teria arrebatamento, aí me mostraram que não tem lógica, aí hoje eu falo isso nos vídeos e mostro claramente, é um ponto de balancear e até mudar a opinião de muitos teólogos que já mudaram de ideia. Tem amigos meus que são teólogos e pastores que não pregam mais o arrebatamento, né, do corpo físico ser transformado, já entenderam que não tem lógica, o corpo físico tem que ficar na terra. Então isso tudo vai fazendo com que a gente vá aprendendo e evoluindo e buscando. No outro dia o teólogo amigo meu estava falando sobre a Bíblia, os erros que ele encontrou, que ele leu em grego, em hebraico, que o original mesmo é grego e hebraico, né? O original mesmo é grego, né? Então ele começou a ler, começou a estudar aramaico, né? Aí começou a descobrir vários erros de tradução na Bíblia. Então ele não tem mais a Bíblia como era sagrada, né? Ele vê alguns pontos sagrados e outros não. Algumas experiências de uns apóstolos e outros não. Então isso você vai crescendo e vai buscando, como Jesus fala, buscais e encontrareis. Buscais e achareis. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então a verdade é que a terra é uma passagem, a gente vem aqui para viver, né? Estar com os amigos, né? Estar bem com os amigos, né? Procurar ter uma vida saudável, com a família, orientar, se consertar, criar uma programação, criar um projeto para que a família venha crescer diferente. Por exemplo, agora está chegando essas crianças aí que nós pedimos, eu estava falando com a minha esposa. Muitas coisas que nós deixamos de fazer com a Vitória, agora a gente tem que fazer com essas crianças. Principalmente na área da saúde,
né? Outro detalhe, nós vivemos num estado que tem que ter um plano de saúde, eu falei para ela. Temos que fazer um esforço para pagar um plano de saúde, porque os hospitais que estão aí não têm condição de dar assistência aos nossos filhos. Então isso tudo a gente tem que se programar, que deveria ter feito antes. Por exemplo, a Vitória, ela teve uns problemas e tal, né? Mas não, o plano de saúde, apesar que o plano de saúde não deu resultado ali, mas estava no tempo de carência e não era para acontecer. Quando é para acontecer, dá tudo certo, essa é a verdade, né? Mas aquilo ali foi um despertamento para a gente ver que a gente precisa. Então isso tudo você vai aprendendo, né? No dia a dia, e você vai vivendo, vai observando a vida. Mas ninguém é melhor que ninguém. Agora, a gente pode observar alguém que esteja melhor do que a gente, como que ela alcançou ou conseguiu chegar àquele nível. Porque existem níveis, né? Como eu estava falando, hierarquia. Existe hierarquia, tem que ter. Em todo lugar tem que ter hierarquia. Tem que ter o professor, tem que ter o aluno, tem que ter o diretor, né, para comandar o professor, o supervisor, o cooperador, né, o inspetor dentro de uma escola, assim é num clube, assim é na casa, na nossa casa, né? Então existem níveis e a gente vai aprendendo e vai passando de um nível para um nível maior. Mas não quer dizer que o outro seja melhor do que a gente, não. Simplesmente subimos um nível a mais, porque o conhecimento aumentou. Vou contar uma história bem rápida de um amigo, um fato, chamado Rubens. Você sabe que na escola a gente geralmente é quase todos do mesmo ano, né? 1972, por exemplo, eu estava na 8ª série, 1972. Eu sou de 1972. Então os alunos todos eram de 1972, 1973, nessa faixa. E havia um aluno chamado Rubens, nunca mais esqueci, há muitos anos que eu não vejo ele, né? E quando chegava a aula de matemática, ele dava aula praticamente para a turma e ainda dava aula para o professor. Não vou me esquecer o nome do professor, professor Dilon. Olha, foi uma coisa que impactou a minha vida e guardei e nunca mais vou me esquecer. Né? E acredito que na vida dos colegas também, da turma também. Quando o professor botava uma expressão, alguma coisa, no quadro ele ia lá e respondia. Ele falava, antes dele terminar, ele já respondia. Aquela expressão, aquele problema. O garoto arrebentava. Pô, e um garoto na época a gente tinha uma faixa de 16, 17 anos, por aí, né? 16, 17 anos, por aí. Eu já estava quase saindo, já indo para a Marinha, né? Eu ia servir a Marinha. Ele respondia tudo, pessoal. E o professor devia ter uns 40 e poucos anos, professor Dilon, não sei nem se é vivo hoje, né? Isso já tem mais ou menos uns 25 anos atrás, mais ou menos, 25, uns 30 anos mais ou menos atrás. Eu estou com 46 agora, né? Olha, ele respondeu, o professor ficava furioso. Aí o professor quis fazer uma pegadinha com ele. Vem aqui dar aula. Aí deu o livro a ele e foi lá e deu aula, pessoal. Como afronta, ele deu aula. Ele explicou tudo o que estava ali com o professor ficou revoltado. Mandou ele voltar, se sentar na cadeira e falou, você não fala mais, você não tem mais voz aqui na sala de aula. Um garoto que tinha 16 anos dando aula para a turma, tudo mais ou menos. Ele era fera em matemática. Em outras matérias ele entendia também, mas em matemática o moleque arrebentava. Física, tá entendendo? Então o que acontece? Ele era melhor do que a gente? Não. Ele veio com um propósito. Sabemos que nós viemos a esse mundo com um propósito, né? Ele era mais evoluído? A gente às vezes usa a expressão mais evoluído, mas não era mais evoluído. Ele veio com um propósito naquela finalidade. Porque eu vou te dar um exemplo. Ele era bom, muito bom em matemática, mas já em geografia ele não era tão bom quanto eu era. Eu sempre fui bom em geografia, né? Estudar sobre o universo, sobre as estrelas, sobre o mundo, né? E português também, eu me destacava na turma em português. Então a gente observa, né, que cada um vem com um propósito a esse mundo. E quem fala muito bem disso é o rei Salomão, lá em Provérbios capítulo 13, né? Ele fala, ele deu, após observar todo mundo, um dos reis mais sábios do mundo, da época, da atualidade, né? Salomão não criou guerra, ele sabia negociar. Ele diz que após ele observar tudo, ele percebeu que tudo aqui é ilusão, que nós não somos daqui, está mais do que claro isso, né? Está aí as experiências aí fora do corpo, cada vez sendo mais mostrada.
vídeos e mais vídeos, testemunhos, relatos protocolados em hospitais, né? Pessoas que se viram fora do corpo. Sabemos que somos seres ou consciências que estão aqui, né, para aprender, não para matar, para roubar, nada disso, isso daí está fora. Né? E segundo o Evangelho da Graça também, né, eles estudam um pouco sobre esse assunto. Então o que acontece de legal? Né? Observando bem o Rubens, né, o que ele fazia, ele não era melhor do que a gente. Ele, naquela matéria ele era melhor. Por quê? Porque ele já veio com um propósito. Ele se empenhou mais, ele se dedicou mais, né? Então a gente observa isso tudo. O tempo vai passando e a gente vai estudando, a gente vai observando e avaliando tudo. Então a gente chega à conclusão que a Terra é para viver, para aprender, para se desenvolver, para conhecer, não é para ficar se confrontando. Por isso que as religiões estão sendo combatidas hoje e estão decaindo cada vez mais. E para você que não sabe, eu vou te dar uma notícia. O que você tem visto aí de bagunça em determinadas religiões, né, seitas, etc., tem visto muita aberração, escândalos. Eu vou te explicar por que está acontecendo isso, tá? Por que está acontecendo isso? Isso está acontecendo justamente porque as consciências que estão fora do corpo estão trabalhando nisso, para que venham confundir mesmo as religiões, para que lá na frente, no futuro, não venha mais ter religião. Porque a religião, ela divide, separa famílias, destrói países que entram em guerra por causa da religião. Tudo isso e tudo mais de ruim ela traz. Então, no futuro, elas não existirão mais. Então, a vida é para viver. Nós viemos aqui para viver, para cuidar da natureza, para amar a natureza, para ter uma família, para se organizar. E quando terminar o nosso tempo aqui, a gente ir embora, né? Prestar conta e falar, o trabalho que eu fiz na Terra foi esse, foi um bom trabalho, eu compreendi, eu estudei, eu me dediquei. Entendeu, pessoal? Então foi um prazer estar com vocês mais uma vez, acabei de fazer o culto e agora vou ali no mercado fazer uma comprinha. Meu WhatsApp é 21986316630. Facebook é Página Livro Entre o Céu e a Terra. Página Superação, página Morte Física, página página Projeto Vitória Cristina, página Vida é para Viver e no YouTube o canal Douglas Cavalcante e o canal Projeto Vitória Cristina. Tá bom, pessoal? Um prazer estar com vocês aí, muito obrigado aí pela sua atenção, um forte abraço. Muita luz, muita paz para todos e Shalom Adonai.